É sempre um prazer estar com vocês. You're a spiritually minded congregation. Vocês são uma congregação espiritualmente And viva, loving and affectionate. uma congregação muito amorosa e muito cheia de afeição. We pray regularly for you, as I know many of you pray for us. Nós oramos regularmente por vocês e eu sei que vocês também oram por nós. Open your Bibles to Romans chapter 3. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 3. It seems that the Holy Spirit just wants you all to concentrate a lot on Romans. Parece que o Espírito Santo quer que vocês se concentrem muito no livro de Romanos. It's okay that Dr. Wilborn's preaching a few chapters ahead, Não tem problema que o pastor Wilborn esteja pregando alguns capítulos adiante. but in God's providence, I'm going to cover some ground that Pastor Paulo just covered. Mas na providência de Deus aconteceu de que eu vou pregar num capítulo que o pastor Paulo acabou de expor. But we believe it is God's providence. Eu creio de fato que é a providência de Deus. I want you to stand for the reading of God's word out of respect to Eu gostaria God, que- whose word it is. Eu gostaria que vocês se levantassem para nós lermos a palavra de Deus de pé. We'll read verses 19 to 26. Nós vamos ler Romanos 3, 19 a 26. Assim diz a palavra de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Amen. Let us pray. Vamos orar. Holy triune God in heaven, Ó Deus triuno e santo nos céus, you have raised us up into your presence, o Senhor nos elevou para si em sua presença, and who dwells amongst us. e tu habitas entre nós. We ask that now your Spirit Nós rogamos que agora o teu Espírito would take these words that he has given to us tome essas palavras que ele próprio nos deu, and illumine our understanding, ilumine o nosso entendimento and grant they be preached in his power. e conceda que nós a preguemos com poder, For Christ's sake, em nome de Cristo. Amém. Amém. be seated. Podem sentar. Well, I imagine that all of you boys and girls know the difference between getting in trouble with your parents and getting in trouble with the law. Meninos e meninas, eu acho que todos vocês sabem a diferença entre entrar numa encrenca com seus pais e entrar numa encrenca com a lei. I learned that difference the hard way. Eu aprendi essa diferença da pior maneira. I was in middle school, not yet a Christian, Eu estava no ensino fundamental, ainda não era um cristão, and I woke up one Saturday morning e eu acordei num sábado de manhã to see a policeman walking up to my house. e vi um policial entrando dentro da minha casa. And I knew I was in trouble. E eu descobri que eu estava numa encrenca. It was one thing to be in trouble with your parents. Isso não é o mesmo que entrar numa encrenca com os seus pais, não é? You know you're in trouble with your parents and they will discipline you. Quando você desobedece seus pais, você sabe que eles vão disciplinar vocês. But sometimes your conscience bothers you and you go to them on your own Às vezes a sua consciência incomoda você e você mesmo vai aos seus pais e conta o que fez. and they'll pray with you. E os seus pais vão orar com And there won't be vocês. any punishment. E às vezes nem acontece de você ser disciplinado. But it's not that way when you break the law of the land. Mas não é isso que acontece quando você quebra as leis do país. In 1970, there was a woman in the United States named Kathleen Powers. Em 1997, houve uma mulher nos Estados Unidos chamada Catherine Powers. She was part of a terrorist group called the Weathermen.
ela fez parte de um grupo terrorista. They blew up a bank. Eles explodiram um tanque, In the banco. process, a security guard was killed, e nesse processo um segurança foi morto. and she escaped. E ela conseguiu fugir. For years, she was on the most wanted list of the police, Por muitos anos, essa mulher foi a criminosa mais procurada da polícia. but she changed her life, Mas ela mudou de vida. reformed herself, Ela se regenerou and became a responsible citizen. e se tornou uma cidadã responsável. 23 years later, in 1993, 23 anos depois, her conscience bothered her, a consciência dela a incomodou. and she turned herself in. E então ela se entregou. Now, what would you imagine that the judge would do? O que você acha que o juiz faria? You've lived a good life for 23 years, Por 23 anos você viveu uma vida boa. so we'll forget about it. Então vamos esquecer tudo que aconteceu e deixar para lá. He didn't do that. O juiz, obviamente, não fez He isso. put her in prison for 6 years, Ele colocou essa mulher na prisão por 6 anos and then 14 years of probation. e mais 14 anos de prisão semiaberta. Why? Por quê? She'd broken the law. Porque ela quebrou a She lei. committed manslaughter, Ela matou um homem. and there had to be some settlement of justice. E é preciso que haja algum tipo de retribuição legal. Now, I tell you this because today, both in your culture and in mine, so many people think of God as this great, benevolent grandfather up in the sky. E eu digo isso porque hoje, na cultura de vocês, assim como na minha, muita gente pensa sobre Deus como esse vovozão bondoso. All you have to do is try hard. Tudo que você precisa fazer para agradá-lo é se esforçar o bastante. And he's so loving that all will be well. E Deus ama tanto vocês e quer tanto que vocês estejam bem, But that's not how God relates to a non-Christian. mas não é assim que Deus se relaciona com um não cristão. He's not a father. Ele não é o pai deles. He's a judge. Ele é o juiz. A judge who has declared that everyone who sins shall die. Um juiz que decretou que todo aquele que pecar deve morrer. Now that reality presses upon us a great question. Agora, essa realidade coloca sobre nós uma grande pergunta. How can a sinner be right with God? Como um pecador pode ser justo diante de Deus? What must I do? O que é que eu preciso fazer? And there are many false answers to that question. E há muitas respostas erradas a essa pergunta. The true answer is found alone in the Bible. A única resposta certa pode ser encontrada apenas na Bíblia. That's one of the main things that the Apostle Paul is dealing with in this wonderful book of Romans. E esse é um dos temas principais que o apóstolo Paulo está abordando no livro de Romanos. He tells us in chapter 1, verses 16 and 17, that he's going to answer this question. Ele diz a nós em Romanos 1, 16 e 17 que vai responder a seguinte pergunta. 16 and 17. Vamos ler. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Now, basically, he's saying here that the gospel declares a way that a sinner may be right with God. Basicamente, o que o Paulo está dizendo aí é que ele vai apresentar, o evangelho apresenta a maneira pela qual um pecador pode ser declarado justo diante de Deus. But he does not immediately answer that question. Mas ele não diz qual é esse caminho imediatamente. The rest of chapter 1, all of chapter 2, and over half of chapter 3, Paul brings all people, men and women, every race, every nationality, under the judgment of God. No restante do capítulo 1, durante todo o capítulo 2 e até metade do capítulo 3, o que Paulo faz é mostrar que todos, absolutamente todos, homens e mulheres de todas as raças, estão debaixo da condenação de Deus. In verses 10 through 19, he's functioning like a prosecutor. Dos versos 10 a 19, ele está agindo como se fosse um promotor de justiça, um acusador. He's dragged us before the throne of God Ele está nos conduzindo até o trono de Deus and summoned witness after witness after witness from the scriptures e ele está chamando testemunha após testemunha após testemunha a partir das to Escrituras, show that not one single person naturally is right with God. para nos mostrar que nenhuma pessoa no mundo pode ser justa diante de Deus.
Now, in verse 19, he addresses the attempt of those to make themselves right with God. E então no verso 19 ele se dirige àquela tentativa dos homens de por suas próprias obras serem justos diante de Deus. Read 19 and 20. 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. This is the prosecutor's conclusion. Essa é a conclusão, o fechamento do promotor de justiça. All are under the holy law of God, Todos os que estão debaixo da lei de Deus, and all are condemned. e todos estão condenados. No one has an answer. Ninguém tem uma resposta. All are accountable. Todos são culpáveis. And it's absurd to think that you can earn God's favor. E é um absurdo você achar que pode merecer o favor de Deus. Because by the works of the law, all human effort of obedience, no man, woman, boy, or girl can be justified. Porque por meio das obras da lei, pela obediência, ninguém, homem ou mulher, menino ou menina, pode merecer a justiça de Deus. This word justified is a legal term. Essa palavra justificado é uma palavra do direito. It's the declaration of a judge. É a declaração de um juiz. And the judge will say, you're not guilty. E significa que o juiz diz a você, você não é culpado. You may go free. Você pode sair livre. You're right with God. Você está justo diante de Deus. But you see, Paul concludes this section that no sinner, by his works, can ever be declared by God to be innocent and not guilty. Mas vocês veem que Paulo está dizendo aqui que pelas suas próprias obras, nenhum homem pode se apresentar diante de Deus e sair com essa declaração. Ninguém vai sair declarado justo diante de Deus. This declaration brings us to our text. E essa declaração de Paulo nos leva ao nosso texto. Notice Paul begins by saying, but now. Perceba que Paulo começa o verso 21 dizendo, mas agora. Here he announces the contrast. Agora Paulo anuncia um contraste. And what he shows us in these verses that a sinner may be right with God by the gift of God's righteousness purchased by Christ, received by faith alone. E o que ele nos ensina então no nosso texto é que um pecador pode ser declarado justo diante de Deus apenas pelo dom gracioso da justiça que foi comprado por Cristo e é recebido por fé somente. Let me say it again. This is the sermon in a nutshell. Deixe-me dizer de novo, porque isso é como se fosse o sermão inteiro num resumo. He answers the question. A resposta à pergunta vai ser essa. A sinner may be right with God through the gift of God's righteousness purchased by Christ and received by faith alone. Um pecador pode ser justo diante de Deus apenas por meio do dom gracioso da justiça, comprado por Cristo e recebido somente pela fé. So I'll show you three things then from this text that unpacks this sentence. Então eu vou mostrar a vocês três coisas a partir desse texto que desenvolvem essa afirmação. The nature of righteousness, A natureza da justiça, the means of receiving righteousness, a maneira de receber a justiça and the grounds or the basis of this righteousness. e o fundamento ou a base da justiça. So in verse 21, Paul begins to answer the question of, well, what is this righteousness? No verso 21, Paulo começa a responder qual é a natureza dessa justiça. Notice he takes us back in our minds to chapter 1, verse 16 and 17. Então, Paulo nos leva de volta nas nossas mentes para o que ele disse no capítulo 1, versos 16 e And he says, 17. apart from the law, and this is the revelation of God's moral standard, the righteousness of God has been manifested. O que ele diz no verso 21 é que sem lei se manifestou a justiça de Deus. In essence, this is the good news of the gospel, Em essência, essas são as boas notícias do that Evangelho. we may be right with God Que nós, de fato, podemos ser justos diante de Deus through a righteousness that is provided by God. por uma justiça que é provida pelo próprio Deus. Oftentimes in the Bible, perhaps most of the time, the word righteousness, when used of God, refers to his moral integrity and excellence, purity, holiness. Muitas vezes na Bíblia, na verdade, na maior parte das vezes, a palavra justiça é usada para se referir a Deus como seu atributo moral, sua santidade, sua integridade, sua perfeição. That's how Martin Luther first read this verse.
E foi assim que Martinho Lutero leu esse verso pela primeira vez. He hated it E ele odiava esse verso. because the righteousness of God was a great burden that beat him down. Porque a justiça de Deus era como um grande fardo que pesava sobre ele e o derrubava. And that's what God's holy character does to a sinner. E é isso que o caráter santo de Deus faz conosco, não é? But he's not talking here about God's character. Mas aqui ele não está falando com vocês sobre esse He's caráter de talking about a Deus. gift. Ele está falando sobre um dom de Deus. Look at verse 24. Vejam o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Notice that we're not justified, declared innocent and not guilty by works, but by a gift of God's grace. Vejam que nós não somos justificados, não somos declarados justos, não saímos livres da presença de Deus por causa das nossas obras, mas por causa de um dom da sua livre graça. Pay close attention to the gracious nature of this. Paul repeats himself, a gift, grace. Grace is a gift. Percebam a natureza graciosa dessa justificação, porque Paulo se repete aqui, ele diz, justificados gratuitamente, e depois diz, por sua graça. So the gospel is the full revelation of a righteousness provided by God. Então vejam que o evangelho é o dom de uma justiça que é dada graciosamente, que é providenciada por Deus. Given by God, Ela é dada por Deus accepted by God. e é aceita pelo próprio Deus. Now you know what we call this righteousness. Vocês sabem como nós chamamos essa justiça? It's justification. Justificação. We have that most excellent definition in our catechism. Nós temos a melhor definição de justificação em nosso catecismo. What is justification? O que é justificação? An act of God's free grace, Justificação é um ato da livre graça whereby de He Deus, pardons all our sins no qual ele perdoa todos os nossos pecados and accepts us as righteous in His sight, e nos aceita como justos diante dele, only for the righteousness of Christ imputed to us somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada and received by faith. e recebida só pela fé. This is what Paul means by the righteousness of God. É isso que Paulo quer dizer com a expressão a justiça de Deus. In this gift of righteousness, God declares us to be innocent and not guilty. Nesse dom da justiça, Deus declara que nós somos justos, que nós não somos culpados. I hope you notice in the definition that there are two parts to justification. Percebam que nessa definição existem duas partes da justificação. Sometimes you ask a person, what does it mean to be justified? And the answer is, my sins are forgiven. Às vezes você pergunta a alguém o que significa ser justificado, e a resposta que dão é, meus pecados foram perdoados. That's not nearly enough. Mas isso não é nem de perto o bastante para nós. There must be something more. É preciso haver algo mais. And in this gift of righteousness is what we refer to as the imputation of Christ's righteousness to us. E é preciso que nesse dom da justiça nós recebamos também aquilo que é chamado de a imputação da obediência de Cristo a Let me nós. explain imputation. Deixa eu explicar o que é imputação. If you do electronic banking, which I imagine many of you do, you practice imputation. Se vocês usam o aplicativo do seu banco, vocês praticam a imputação. You go online Você entra na internet and you transfer some money from your savings account to your checking account. e aí você transfere algum dinheiro da sua conta para a conta de outra pessoa. Is the money flying through the air? Sorry? Is the money flying through the air? Será que o dinheiro está voando pelo ar? Claro que não. It's a transaction, É uma transação. a legal transaction, Uma transação legal. accounting transaction. Uma transação bancária. And so there is a debt placed against one account Então acontece um débito em um lugar and a credit to the other. e um crédito em outro lugar. And that's what God has done for us. Foi isso que Deus fez por nós. We'll see more fully in a few moments of how that transaction occurred. Em alguns momentos nós veremos melhor como essa transação acontece. But you need to understand that when God justifies you, Mas você precisa entender que quando Deus o justifica, you get this gift of righteousness você recebe esse dom de justiça. that God constitutes you legally not guilty. Pelo qual Deus constitui você legalmente como alguém inocente, não culpado. You see how that's different from pardon? Vejam que isso é diferente do simples perdão. The governor or the president can pardon someone who's a guilty criminal. O governador, o presidente, pode, em alguns casos, conceder perdão legal a alguém que é culpado. Pardon doesn't erase the guilt, only the punishment.
O perdão legal, ele não exclui a culpa, ele só exclui a punição. But imagine someone's in prison and has a new trial. Mas imagine que alguém está na prisão e tem direito a um novo In julgamento. the new trial, he's found not guilty. E nesse novo julgamento se conclui que essa pessoa não é culpada. Goes free. Ela sai livre. Not only not punished, but not guilty. Ela sai não apenas sem punição, mas ela é considerada não culpada. If you're in Christ this morning, this is what God has said about you. Se você está em Cristo nessa manhã, foi isso que Deus fez por você. I pardon all your sins. Ele diz, eu perdoo todos os seus pecados I declare you to be not guilty. e eu declaro que você não é culpado. But notice one more thing before we leave this point. Mas considere mais um ponto antes de avançarmos. Paul wants us all to understand that there's always been only one way, you see the emphasis, of salvation. Mas Paulo está dizendo aqui que existe um único caminho para a salvação. He doesn't want us to think that in the old covenant people could be justified in a different way. Ele não quer que nós pensemos que na antiga aliança havia um caminho diferente para a salvação. So even though it's in the fullness of the gospel that this truth is seen in noonday light, Embora seja na luz do evangelho que nós podemos ver isso com toda a clareza, it is the only way that God has ever dealt with sinners who come to him by faith since the fall of Adam. essa é a única maneira com a qual Deus tem lidado com pecadores desde a queda de Adão. So he says this gift of righteousness, justification, is witnessed by the law and the prophets. Então ele diz ainda no verso 21 que essa justiça de Deus é testemunhada pela lei e pelos profetas. The phrase law and prophets is a technical phrase to refer to all of the Old Testament. Essa expressão pela lei e pelos profetas é uma frase técnica, uma expressão técnica para se referir a todo o Antigo Testamento. And the Old Testament was further divided in Paul's day into the law and the writings and the prophets. Nos dias de Paulo, o Antigo Testamento era dividido em três partes: a lei, os escritos e os profetas. And in these first 4 chapters of Romans, Paul uses all 3 sections of Old Testament literature to prove his point. E durante os primeiros 4 capítulos de Romanos, Paulo cita de todas essas partes do Antigo Testamento para provar o seu argumento. Justification is by faith alone. Justificação é pela fé somente. He goes back to the law and quotes Genesis 15:6. Ele vai até a lei e cita Gênesis 15:6. Abraham believed God, it was reckoned to him as righteousness. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. In justification, God pardons our sins and reckons us not guilty. Na justificação, Deus perdoa os nossos pecados e nos considera inocentes. He quotes Psalm 32, verses 1 and 2. Ele cita o Salmo 32, 1 e 2. Blessed is the man unto whom the Lord does not impute iniquity. Bem-aventurado o homem cujas iniquidades são perdoadas. He says that we are saved by faith. E então ele nos diz que nós somos pela fé, salvos pela fé. Quotes Habakkuk 2:4. E aí ele cita Abacuque 2:4. The righteous man lives by faith. O justo viverá por fé. You see what he's done? Vocês veem o que ele está It fazendo? shows how all the Old Testament is bearing witness to this great gospel reality. Ele está nos mostrando como todo o Antigo Testamento traz testemunho para essa grande realidade do Evangelho. Trust you understand this truth, dear friends. Tenho certeza de que vocês entendem esta verdade, meus It is irmãos. the ground of Christians' assurance. Esta é o fundamento da segurança cristã. It gets you off the treadmill of trying to earn God's favor. Sorry. Off the treadmill of trying to earn God's favor. Isso, The one tira, he walks on all the time. isso coloca você na esteira de entender a graça de Deus. It is the declaration of liberty. Isso é a nossa declaração de liberdade. Rest in Christ for eternal hope. Descanse em Cristo apenas para a sua esperança eterna. Ban Satan. Let him not plague your conscience. Expulse Satanás, não deixe que ele atormente sua consciência. God has constituted me not guilty. Deus constituiu eu e você não culpados. Isn't that great? Isso não é maravilhoso? Well, let's look at the second thing then. How does one receive this righteousness? Vamos então considerar a segunda parte. Como alguém recebe essa justiça? Now, most of you, if not all of you, know the answer to this, but I wanted you to see how Paul spells it out. Eu sei que a maioria de vocês sabe essa resposta, mas eu quero que vejamos como Paulo expõe isso aqui. The instrument of righteousness is faith alone in Christ. O instrumento da justiça é a fé em Cristo somente. Verses 22 and 23. Vamos ler 22 e 23.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Notice how he begins this section. Observe como ele começa essa sessão. Even the righteousness of God Mesmo a justiça de Deus through faith in Jesus Christ. é mediante a fé em Jesus Cristo. Now, think about it for a moment and marvel at the wisdom of God that he would choose faith as the means by which we receive God's righteousness. Agora pare para pensar por um momento e fique maravilhado com o fato de que Deus escolheu a fé para ser um instrumento pelo qual nós recebemos a justiça. Faith is not a work. A fé não é um trabalho. Faith is a hand that receives a gift. A fé é uma mão que recebe um presente. That's all. That's Não é? all. Só isso. I offer you a gift, what are you going to do? Eu ofereço a você um presente, o que é que você faz? Você recebe. God's got this gift of righteousness. He said, here. E então Deus pega esse presente da justiça e diz, aqui está. Faith reaches forth in trembling hand E por fé nós simplesmente estendemos a nossa pobre mão and receives it. e recebemos o dom. But there's a great deal of misunderstanding about how faith operates. Mas há muitos mal entendidos sobre como a fé opera. Because faith is the evidence of things not seen, Porque a fé é a evidência de coisas que não se veem, some people think of faith as this blind leap in the dark. muita gente pensa que a fé é como esse salto no escuro. You're on the diving board, you close your eyes, you jump off. Você vai praticar algum esporte radical, fecha os olhos e pula. That's not biblical faith. Isso não é fé. Biblical faith has three parts: A fé bíblica possui 3 elementos: knowledge, conhecimento, assent to the truth of the knowledge, o consentimento, a aceitação dessa fé, na verdade, and trust. e a confiança. Now, we see that in this text, believe it or not. E nós vemos isso nesse texto, creia você ou não. You notice that faith has an object. Perceba primeiro que a fé tem um objeto. What's the object of faith? Qual é o objeto da fé? Jesus Christ. Jesus Cristo. Does that not mean you have to know who Jesus Christ is to believe in him? Será que isso não significa que você precisa saber quem Jesus Cristo é para poder crer nele? And these two names reveal to us the fullness of his person and work. E esses 2 nomes revelam para nós a plenitude da sua pessoa e obra. His personal name Jesus teaches us that he is the God-man. O seu nome Jesus nos lembra que ele é o Deus homem, He's Jehovah who saves. ele é Jeová salva, And thus, as the God-man, he came to save his people from their what? Their sins. e assim como ele é Jeová salva, como Deus homem, ele vem nos salvar de quê? Dos nossos pecados. You got to know some things, don't you? Você precisa saber de algumas coisas, não é verdade? But he's the Christ. Mas ele também é o Cristo. And that title teaches us that he is anointed by God E esse título nos afirma, nos lembra que ele foi ungido por Deus perfectly to fulfill the offices of prophet, priest, and king, para exercer perfeitamente os ofícios de profeta, sacerdote e rei. both in the state of humiliation while on earth Tanto em seu estado de humilhação quando estava aqui na terra, and now exalted in heaven. e agora exaltado nos céus. That's the content. Isso, But suddenly there's much more implied. esse é o conteúdo da fé, mas How can he be the God-man? há muito mais. Como ele pode ser That o means Deus that homem? God is a trinity. Isso significa que Deus é uma trindade. That the Son is equal with the Father. E o Filho é igual ao Pai. And why do we need to be saved from our sins? E por que nós precisamos ser salvos dos nossos You pecados? can go to Acts 17 on your own and see all the basic things that Paul explained. Você pode ir lá para Atos 17 e lá você vai ver tudo que Paulo diz sobre esse assunto. This holy triune God made all people Esse Deus triuno criou todos os homens and is judging all people e ele vai julgar, está julgando todos os homens through the God-man. por meio do Deus homem. And thus you'll need to know that you're a sinner Então você precisa saber que você é um pecador, under his wrath, debaixo da ira de Deus, headed to hell. condenado ao inferno. And then that glorious promise. E então vem a gloriosa promessa. All who believe on the Lord Jesus Christ shall be saved. Todo o que crê no Senhor Jesus será salvo. Now, that's some of the basic things that faith must know.
Essas são algumas coisas básicas que a fé precisa conhecer. And that's what I mean that faith begins with knowledge. Isso nos mostra que a fé começa com conhecimento. But knowledge doesn't mean you believe those things. Mas apenas o conhecimento não significa que você crê nessas There must coisas. be assent to the truth of those things. Você precisa assentir ou concordar com a verdade que é ensinada. My wife and I were recently in Italy, Eu e minha esposa recentemente estivemos na Itália. and I can describe to you the place where Paul and Peter were in prison E eu posso descrever para vocês aquele lugar onde Paulo e Pedro estiveram na prisão and where Paul was buried. e onde Paulo foi enterrado. I can describe it in great detail. Eu posso descrever para você com grande detalhe. And you're going to be tempted, yeah, but the Roman Catholics made up all these stories and myths about Paul. E os católicos romanos, eles criaram toda uma série de mitos em torno do apóstolo Paulo. But I can bring evidence Mas eu posso trazer algumas evidências para vocês. that more than likely these two places are factual. Posso trazer evidências de que muito provavelmente esses dois lugares são lugares onde os fatos realmente I'll aconteceram. try to convince you, Eu vou tentar convencer vocês. but you must believe them to be true for yourself. Mas você precisa por si mesmo acreditar que os fatos aconteceram. And so it is, we spell out the facts of the gospel, of the triune God and such, Então nós podemos também expor aqui todos os fatos do evangelho, but then you must consent to the truth of those things. mas então você precisa consentir, concordar com a verdade desse And ensinamento. particularly about yourself. E você precisa consentir particularmente a respeito de si próprio. Both the reality of condemnation and the hope Tanto of a, gospel. tanto a realidade da sua condenação, como a esperança do But evangelho. unfortunately, some people stop at this point. Mas infelizmente muitas pessoas param nesse ponto. They confuse believing in the truth of the Bible and the gospel with being saved. Elas confundem o crer na verdade do evangelho com o ser salvo. Believing facts of the gospel as truth does not save. Acreditar que os fatos do evangelho são verdadeiros não salva ninguém. You remember what James said about the devil? Vocês se lembram do que Tiago Demons? disse sobre o diabo e os demônios? They believe that God is one and they tremble. Eles creem que Deus é um só e tremem diante disso. I suggest the devil is probably the best speculative theologian Eu, there's ever been. eu acredito que o diabo é o melhor teólogo especulativo que já existiu. He knows all the abstract truths about God. He knows them to be true. Ele conhece todos os fatos abstratos sobre Deus e sabe que todos eles são verdadeiros. Does that save him? Será que isso salva o diabo? Of course not. É claro que não. Leads us to the last part of saving faith, E por isso nós precisamos ouvir sobre a última parte da fé salvadora. and it's trust. Confiança. It's casting yourself on this Christ who's presented to you in the gospel. É você se lançar nas mãos desse Cristo que salva você pelo Evangelho. Puritans use the expression, roll yourself over onto Jesus. Os puritanos usavam a expressão se lançar em Jesus Cristo. I've modernized that a bit. Eu vou modernizar isso um pouco mais. Come home from a tired day and you're bone weary. Você chega em casa de um dia exaustivo de trabalho, você está morto. You walk into your bedroom E você vai até o seu quarto. and you throw yourself on your bed. E você se joga na cama. Abandonment. Você se desiste de si mesmo. That's saving faith. Isso é fé salvadora. Throw yourself on Christ. Abandon yourself to Christ. Se lance em Cristo, se jogue nele. Now that's what Paul means when he says believe in, and there's the idea of the trust in Jesus Christ. E é isso que Paulo quer dizer quando ele diz creia nele, se lance e confie nele, em Jesus Cristo. But notice he carefully guards against the faith plus something else idea. Mas perceba que Paulo também quer nos proteger da ideia de que é preciso fé mais alguma He coisa. shows the exclusive nature of faith as the means of receiving God's gift of righteousness. Ele nos mostra o caráter exclusivo da fé como o único meio para recebermos a fé em Jesus, a salvação em Jesus Cristo. He says that there is no distinction in the verse 22. No verso 22 ele diz que não há distinção, For all have sinned porque todos pecaram and are falling short of God's glory. e carecem da glória de Deus. Now what does he mean by no distinction? O que é que ele quer dizer com não há distinção? What two classes of people has he been dealing with in Romans 1? Em Romanos 1 até 1 and 3, ele estava lidando com duas classes de pessoas. Quais eram? Gentile and Jew, Gentios e judeus. wicked pagans, Pagãos ímpios,
moral covenant people. É um povo da aliança cheio de moralidade. He puts them all in one basket. Ele pega todos e joga no mesmo saco. Not a distinction. Não há distinção. And why? E por quê? He gives two grounds. Ele nos dá duas razões. One in the past tense. Uma está no passado. For all have sinned. Todos pecaram. And when did all sin in the past? Por que todos pecaram no passado? In the fall of Adam. Na queda em Adão. Because of Adam's fall, you are guilty of his sin, and you have inherited then a corrupt nature, and all you do is sin. Por causa do pecado de Adão, você está morto no pecado, você herdou uma natureza caída e tudo que você faz na vida é pecar. And then he says, with the present tense, and are falling short of the glory of God. E então ele diz no tempo presente, carecem da glória de The Deus. glory of God is his perfect standard of righteousness. A glória de Deus é esse padrão perfeito de justiça. Even if Silas was here, I can say this. Even Sorry? if Silas were here, I can say this. Até mesmo se Silas estivesse aqui, eu poderia dizer isso. Any of you that can come and stand here on your own feet and be as tall as the ceiling can go to heaven. Você poderia vir aqui à frente, se você pulasse e conseguisse, você vai para o céu. You see, none of us can measure up to God's standard of perfection. Vocês percebem que nenhum de nós pode pular e chegar até o padrão da perfeição moral de Deus. And that's Paul's way here of saying that it's faith alone. E essa é a maneira de Paulo nos dizer que a salvação é pela fé somente. Not faith plus baptism. Não fé mais batismo. Not faith plus good works. Não fé mais boas obras. Not faith plus anything. Não fé mais qualquer coisa. Faith alone, Fé somente. which in itself is a gift of God. A fé que ela própria é um dom de Deus. This righteousness by faith is that faith also is a gift. Essa justiça pela fé implica que a fé também é um dom. So Paul says in Ephesians 2, "For by grace are you saved through faith." Então, Paulo diz lá em Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé. And that faith is not of yourself. E essa fé não vem de vós, It's a gift of God. É um Not dom of de works, Deus. lest any man should boast. não de obras para que ninguém se glorie. So not only has God wisely made faith the instrument, Então Deus não apenas sabiamente fez da fé um instrumento, we can't claim any merit for our faith. mas nós não podemos clamar, reivindicar nenhum mérito pela nossa fé. I used an illustration in Belém. Eu usei uma ilustração em Belém. It's a bit of a parable, É quase uma parábola, but Brotto gave me the real story. mas Broto me deu a história verdadeira. When they came to the United States, Quando ele chegou aos Estados Unidos, a man in a church offered them a car. They needed a car eles precisavam de um carro e um homem ofereceu para eles um carro for $1. por $1. Well, that's great. Isso é maravilhoso, né? But you know what? Mas sabe o que aconteceu? They didn't have $1. Ele não tinha nenhum dólar. The offer was meaningless. A oferta não valia muita coisa. And then he gave them $1. E então o homem deu a ele $1. Now that's how God operates. É assim que Deus opera. Believe on my son and I will save you. Creia no meu filho e eu vou salvar você. You know your heart, Lord, I can't believe. E então você responde, mas Senhor, eu nem consigo crer. He says, that's right. E Deus diz, é exatamente That's assim. right. But I'm going to give you the gift. É exatamente assim, mas eu vou dar a você o dom de crer. So we receive this righteousness by faith alone. Então nós recebemos esse dom da justiça pela fé somente. You boys and girls need to understand this. Vocês, meninos e meninas, precisam entender isso. God has greatly blessed you, placing you in a Christian home and members of the church. Deus deu a vocês uma bênção muito grande de fazer de vocês membros da família da aliança, membros da igreja. But God is telling you that your Christian family and your church doesn't save you. Is that right? Mas Deus está dizendo agora a vocês que o fato de vocês serem de uma família cristã não salva vocês. He says you must be resting in Jesus Christ alone. Porque vocês precisam descansar somente em Cristo. And I hope you're doing that. E eu espero que vocês façam isso. You mature church members, Vocês também, membros de igreja, don't trust your works and righteousness. não confiem nas suas obras de justiça. You must rest in Christ alone. Vocês precisam descansar somente em Cristo. And if today someone's come among us who's living a life of corruption and sin, E se existe alguém entre nós nessa manhã que está vivendo uma vida de corrupção no pecado, God has given you hope. Deus está dando a você esperança. Rest in Christ Descanse e repouse em Cristo. alone. Somente.
So we've seen thus far Nós vimos até aqui that a sinner is right with God through the gift of righteousness received by faith alone. que um pecador é considerado justo diante de Deus por esse dom gracioso que é dado pela fé somente em Cristo. But now there's a big problem. Mas agora existe um grande problema. We've said God is just. Nós dissemos que Deus é justo. So how is a just God going to declare guilty sinners not guilty? Então, como é que um Deus justo pode olhar para alguém que é culpado e dizer não culpado? Some of you think, well, he's God, he can just do it. Algumas pessoas acham que Deus nem precisa fazer nada. Just snap his fingers, so Ele- you're forgiven. Ele apenas estala os dedos e você está perdoado. Now, if you boys and girls have learned your children's catechism, there's a Agora, question. agora vocês, meninos e meninas, se vocês já leram o breve catecismo, vocês sabem que ali tem uma pergunta. Can God do all things? Deus pode todas as coisas? Can God do everything? Deus pode fazer tudo? What do you think? Qual é a resposta? No. Não. God can do all his holy will. Deus pode fazer toda a sua santa vontade. Can God sin? Deus pode pecar? Can God tell a lie? Deus pode mentir? No. Não. Can God, the just judge who has sworn that he will send sinners to hell because he's just, pardon their sins by simply snapping his fingers? Será que um Deus justo que prometeu que vai punir todo o pecado com a morte pode simplesmente estalar os dedos e dizer você está perdoado? No way. De maneira nenhuma. And here we get a greater glimpse of the beauty of the wisdom of God. E aqui nós temos um vislumbre da grande beleza da sabedoria de As Deus. Paul now describes the ground of this righteousness, Agora, quando Paulo vai nos apresentar o fundamento da justiça, verses 24 to 26. versos 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paul is teaching here that this gift of righteousness has been purchased for us by Jesus Christ. Paulo está nos mostrando aqui que esse dom da justiça teve de ser comprado para nós por Jesus Cristo. Has come through the redemption that is in Christ Jesus. Ele diz, ele vem pela redenção que há em Cristo Jesus. Redemption is one of the nouns for the verb redeem, Redenção é um dos substantivos para o verbo redimir, which is to purchase or buy back. que significa comprar de volta. In the Old Covenant sacrificial system, No sistema sacrificial do Antigo Testamento, redemption could be paid and a person be delivered from death. a redenção podia ser comprada para que alguém fosse liberto da morte. Redemption could be paid and a lost inheritance would be restored. A redenção podia ser comprada para que uma herança perdida fosse restaurada. So Christ, we're told, paid a price. Então, aqui nos é dito que Cristo pagou um preço. Not to the devil, as some have suggested, Não para o diabo, como algumas pessoas but to dizem, God the Father, mas or para to the Deus o triune Pai, God, para o Deus triuno, to purchase the salvation of his people. para adquirir a salvação para o seu And povo. look at verse 25, because here we see the ultimate nature of this price. Agora olhem para o verso 25, porque aqui nós vemos a natureza última desse preço pago. God set him forth publicly Deus propôs Cristo as a propitiation in his blood. como uma propiciação no seu sangue. Propitiation, I'm sure, as your pastors told you, is one of those words that you need to understand. Eu tenho certeza que o pastor de vocês ensinou que essa palavra propiciação é algo que vocês precisam entender. A propitiatory sacrifice Um sacrifício propiciatório was offered to satisfy the just wrath of God. era oferecido para satisfazer a ira justa de Deus. So here's the justice of God demanding that the soul that sins must die. Aqui está a justiça de Deus dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Christ, as the God-man, Cristo, como Deus homem, exposed himself to that just wrath. expôs a si mesmo a essa justa ira. The other direction of imputation. Essa é a outra direção da imputação. The guilt of our sin was placed into his moral bank account. A culpa do nosso pecado foi creditada na conta bancária de Cristo, And on Calvary's cross, na cruz do Calvário. having already obeyed God perfectly,
depois de Cristo ter obedecido à lei de Deus perfeitamente, God vented on his Son the entire infinite and eternal just wrath against his people. Deus derramou sobre o seu Filho a sua ira infinita, eterna e santa que era devida a todo o seu povo. It's for that reason they had to be the God-man. É por essa razão que Cristo precisava ser Deus e homem. Had to be a man to be a suitable sacrifice. Ele precisava ser um homem para poder se oferecer como He had to be sacrifício. God to be a sufficient sacrifice. Mas ele precisava ser Deus para ser um sacrifício He suficiente. is. E ele é. Christ became the wrath bearer. Cristo se tornou o portador da ira, He might be the wrath deflector. para que ele pudesse ser aquele que desvia a ira. Interposed himself between all of his people and the just wrath of God. Ele se colocou no meio do seu povo e da justa ira de Deus. And the consequence then, through faith, is this demonstrates God's righteousness. E a consequência de tudo isso é que, por meio desse sacrifício, ele manifestou a justiça de Deus. Now Paul's talking about God's probity and holiness and perfection, Aqui sim ele está falando da perfeição, da probidade, da moralidade de Deus. because in times past God was forbearing with sin. Porque ele diz, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Since the flood, he never punished the nations as they deserved. Desde o dilúvio, Deus nunca mais puniu as nações como elas mereciam. He could bear long with sinners. Ele pôde ser longânimo com os Because he knew pecadores. there'd be a greater public display of his justice than the flood. Porque Deus sabia que viria então uma última e maior exposição da sua ira, Calvary. o Calvário. He could let animal sacrifices atone for the sins of his people. Deus pôde usar os sacrifícios de animais como um sacrifício em favor do seu povo. Because he knew they were pictures of what he would do in Christ. Porque ele sabia que aquilo era apenas imagens daquilo que ele faria em Cristo. And then here's the glorious conclusion. E aqui está a conclusão gloriosa. The demonstration of his righteousness at the present time. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. So he's just and the justifier of the one who has faith in Christ. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. All his justice was satisfied in Christ Jesus. Toda for his elect. Toda a justiça de Deus pelos seus eleitos foi satisfeita em Jesus And Cristo. all who come to Christ in faith are justified. Todos aqueles que se chegam a Ele pela fé são Not guilty justos. because he became guilty. Eles são declarados não culpados porque Cristo se fez But culpado. then he was raised from the dead as a declaration that he too is innocent. Mas então Ele ressuscitou dentre os mortos como uma declaração de que também Ele era And inocente. in union with him, so are we. E em união com Ele nós também Now, in somos. passing, this reminds us of the heinous nature of sin. E isso nos lembra então da natureza odiosa do pecado. You and I have our favorite sins. We think of sin but lightly. Todos nós temos os nossos pecados favoritos, aqueles que nós não queremos largar, não é verdade? It's not a big deal. E nós pensamos, não é nada demais. Do you boys and girls realize if you only ever told one lie, Vocês, meninos e meninas, vocês já perceberam que se vocês tivessem contado na vida uma única mentira, that if Christ had not died for you, you would go to hell? e se Cristo não tiver morrido por essa mentira de vocês, vocês iriam para o inferno? When you and I tend to make excuses for our sins, Quando eu e você inventamos desculpas para os nossos pecados, let us look at Calvary. nós devemos olhar para o Calvário. What it cost God to deliver us. O que custou a Deus para nos libertar? So we see that a sinner may be right with God Então nós vimos que um pecador de fato pode ser justo diante de through the Deus, gift of righteousness purchased by Christ, received by faith alone. por meio desse dom gracioso que foi comprado por Cristo pela fé somente. Do you see why this is the centerpiece of the gospel? Vocês percebem que isso é a peça principal do Evangelho? How all of the glory of God is revealed in this doctrine? Como toda a glória de Deus é revelada nessa doutrina, His love for sinners. o amor de Deus pelos pecadores, That he would love sinners so much that he would give his only begotten Son. que ele amou pecadores de tal maneira que deu o seu único filho. His love for his own justice. E também o amor de Deus por sua própria justiça. He would not do it lightly. Ele não fez isso de maneira leviana. It would cost the Son everything. Custou ao seu filho todas as coisas. His love for his own glory.
o amor de Deus por sua própria glória. For me, the most beautiful thing about the transaction that's been described Para mim, a coisa mais linda nessa transação que está sendo descrita aqui is that in the wisdom of God, é que na sabedoria de Deus, the only place in eternity and history that all the moral attributes of God have been manifested in one act é que ali nós vemos todos os atributos de Deus juntos se manifestando num único ato. is Calvary. E esse lugar é o Calvário. Calvary is like a gigantic magnifying glass. O Calvário é como um telescópio gigantesco. Focuses together all of God's moral attributes. E ele consegue concentrar todos os atributos morais de In Deus. hell, God will reveal His justice, His wrath, His holiness, His righteousness. No inferno, Deus manifesta sua santidade, sua ira, sua justiça. In heaven, His love and mercy and grace. No céu, ele manifesta sua misericórdia, sua graça, o seu amor. But it was only on that mountain outside of Jerusalem Mas foi apenas naquele monte fora de Jerusalém, where righteousness and mercy kissed. onde a justiça e o amor se beijaram. Every moral attribute of God active in that one event. Todos os atributos morais de Deus estavam ativos naquele único evento. Does that not fill us with wonder and awe? Será que isso não nos enche de admiração e maravilhamento? And lead us to praise. E também nos conduz ao louvor. And this is the message, Alliance, that God has given to you to take to the world. Essa é a mensagem, Igreja da Aliança, que Deus está mandando vocês levarem ao mundo. They've heard nothing like this. Eles nunca ouviram nada semelhante a This is isso. truly the good news of the gospel. Essas são verdadeiramente as boas notícias do You Evangelho. can rest confidently in the power of the Holy Spirit to take this message and convert your neighbors. Vocês podem confiar simplesmente no poder, na soberania de Deus, que Ele vai conduzir os seus vizinhos à fé. But that leads me to address any of you here this morning E isso também me faz lidar com aqueles de vocês que estão aqui que não são cristãos. I've set before you, and you've heard it before here, the Eu j- beauty of the gospel. Eu já apresentei a vocês aqui, vocês ouviram a beleza do Evangelho. God's wonderful love for sinners. O amor maravilhoso de Deus pelos pecadores. God's satisfaction of His own justice. A satisfação que Deus provê para a sua própria The justiça. manifestation of all that He is. A manifestação de tudo que Deus é. Isn't it beautiful? Isso tudo não é maravilhoso? Why would you not come to Christ? Por que você não vem a Cristo? Imagine that you lived in the days of kings, Imagine que você vivesse nos dias dos reis. and you were a rebel against the king. E você fosse um rebelde contra o rei. You revolted, Você é um revoltoso. you rebelled, Você se rebelou. you broke his laws, Você quebrou as leis. you stole from him, Você roubou do rei. and there was a wanted poster out for you. E tem pôsteres de que você é um homem procurado por todo lugar. You hated the king, Você odeia o rei. but you were miserable. Mas você é um homem You miserável. lived in poverty, in Você vi- destitution. Você vive na pobreza, na desolação. And the king, by a herald, sends you a message. E o rei, por meio de um arauto, um mensageiro, envia uma mensagem. I have provided for you pardon, Eu providenciei para você o meu perdão, escape. um escape. I prepared for you an estate. Eu preparei para você um lugar, uma propriedade. If you will lay down your arms against me, Se você lançar no chão as suas armas contra mim, I'll be reconciled to you. eu vou me reconciliar com I'll você. take away your poverty. Eu vou tirar você da pobreza. I'll enrich you with my riches. Eu vou conceder a você as minhas In fact, I'll riquezas. make you a son or a daughter. De fato, eu vou transformar você no meu filho, na minha filha. What would your response be? Qual seria a sua resposta? You'd be a fool, wouldn't you? Você To seria, turn down the offer of the king. você seria um tolo, não seria, se recusasse a oferta do rei? Dear friends, our holy God has offered you something even better today. Meus irmãos, Deus preparou e oferece a nós algo muito melhor hoje. Not just deliverance from your poverty and destitution. Não apenas a libertação da pobreza e da miséria. Not just a restoration to his favor. Não apenas a restauração do seu favor. And not just being a son or a daughter. E não apenas ser um filho ou uma filha. But eternal deliverance from hell, eternal dwelling as sons and daughters of God. Libertação eterna do inferno e a esperança de entrar eternamente no céu como um filho ou uma filha. Why in the world will you sit here this morning and say no?
Por que no mundo você seria capaz de sentar-se aqui nessa manhã e dizer não? Sins more precious to you than this offer of God's gospel? Porque o seu pecado é mais precioso para você do que esta oferta do Evangelho. Would you rather perish than come into his favor? Você prefere perecer a receber o seu favor? Don't be such a fool. Não seja tão tolo. But right now, E agora, you take hold of Jesus Christ as I, his appointed herald, offer him to you. eu agora apresento Jesus Cristo a você como o mensageiro enviado por ele a você. Repent and believe in the Lord Jesus Christ, E como mensageiro eu digo, arrependa-se e creia no Senhor Jesus and you Cristo. will be saved. E você será salvo. If you have questions, you speak to the pastor Se or você- one of the elders. But don't leave here today with this in doubt. Se você tiver dúvidas, procure o pastor ou os presbíteros, mas não saia daqui hoje sem resolver isto. Amen. Amém. Vamos orar. Ó nosso santo e bendito Deus e Salvador. Não há como ouvir o teu evangelho, Senhor, e não ficarmos maravilhados e em profunda gratidão e alegria, Senhor, porque Tu nos libertaste da morte e do inferno. Tu tiraste de nós, Senhor, a punição devida aos nossos pecados e lançaste no Teu Filho, Teu único Filho, toda a culpa e todo o peso do pecado que era contra nós. E quando nós nos assentamos aos Teus pés, no santo dia do Senhor, para ouvir a Tua palavra, nós então celebramos a vitória do Cordeiro, que entrou na morte e suportou as angústias do próprio inferno em nosso lugar, e que ressuscitou para nossa justiça e justificação. Obrigado, ó Senhor, Teu povo te rende louvores eternamente, por causa do perdão que temos em Cristo, por causa da salvação que recebemos nele, e também, Senhor, porque agora somos considerados justos aos Teus olhos, porque fomos cobertos com as vestes de justiça do nosso Salvador. Ó Deus, quantas bênçãos maravilhosas temos em Cristo e na Sua obra. E por isso Te louvamos, ó Senhor, e por isso Te suplicamos também, faz-nos mais e mais semelhantes a Ele no viver cristão. E também, Senhor, Te suplicamos que os filhos e filhas da aliança que ouviram Tua palavra nessa manhã possam se lançar aos Teus pés e professar com seu coração e lábios a sua fé em Ti. E que aqueles que não Te conhecem, que andam em rebeldia contra Ti nessa manhã, recebam o dom gratuito da fé e da salvação em Cristo Jesus. Aplica a Tua palavra e pelo Espírito Santo. Opera, Senhor, salvação e edificação na nossa vida. É a nossa oração que fazemos em nome de Cristo. Amém.